Sonho que eu lá com a cabeça na direita. Cuspiu para lá e para cá, mas era duro. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo. O que estava esquecendo lá do especial? Agradecer a Deus por mais um dia que nos deste e esse momento que Ele nos está concedendo agora. E agradecer pela chuva também, que Ele nos tem mandado a chuva. Se não fosse pela chuva, se os agricultores não semeassem, não cultivassem a terra, não preparassem, os pessoal da cidade ia comer o quê? Né? Não é verdade? Então todos nós temos que agradecer a Deus, o pessoal da cidade, quando vem a chuva, porque através da chuva os agricultores da roça tiram o sustento. Eu lembro bem do meu tio quando ele falava assim, olha, tinha 16 anos, ele visitava em casa, lá de São Paulo, ele falava assim, enquanto eu estou vendo os 3 eixos vindo de Goiás carregados de arroz, eu sei que nós temos alimento, temos arroz para comer. Então, a gente tem que agradecer, né, a Deus por aqueles que plantam, pelos patrões, que tem patrões, né? Tanto que eu trabalhei em os patrões, orar em favor deles, né? Que Deus usa essas pessoas que dá o serviço para os filhos dele, filhos de Deus. E às vezes muitos nem pensam nisso. Pensa que a chuva quer controlar o tempo, só dá prejuízo. Ela prejudica também. Nossa, a pessoa mora na beira do rio lá, se vai dar enchente, Deus não é culpado, nunca Deus é culpado de nada. Então, agora nós estamos aqui iniciando esse culto, nós pedimos a Ele, que Ele nos abençoe, mais uma vez, no hino que vamos cantar, Ele que Ele me dê sabedoria também, para interpretar, trazer a palavra dEle, que me ajude. Ajude nós também, todos nós que ouvem e quem prega. Pedir-me em favor da família lutada, do Luciano, da família dele. Pedir também favor, família de nossos filhos também. Nossos irmãos consanguíneos, toda a nossa família. Os que estão enfermos, os irmãos que não puderam vir, que não vêm, os que estão trabalhando, os que estão em fraqueza, desanimados, para seguir a caminhada espiritual. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, primeiramente agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, e nisso também nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Senhor Deus, nós não temos palavras para te agradecer tanto que tu mereces, de te louvar como é digno, de falar bem do teu nome e de nós também, de dar o testemunho do teu nome pelas nossas vidas, honrá-lo em todo lugar que tu nos colocar, que nos levar. Senhor, não temos palavras, não temos obras como
te agradecer, Senhor, reconhecer tudo que tem feito em nossas vidas. Somos falhos, mas Tu conheces todas as nossas dificuldades, até quando nós também desanimamos. Às vezes nós podemos fazer algo para Ti, não fazemos. Tu sabes, Tu vês tudo, Senhor. Mas pedimos a Ti que nos ajude a caminhar corretamente seguindo os ensinamentos das Escrituras Sagradas, e deixar pelo Teu Filho, o Espírito Santo. E agora pedimos neste culto que estamos iniciando, Senhor, tudo isso em nome de Teu Filho. Amém. Vamos louvar aqui, Senhor, que aquele hino fala: pendurando no madeiro, ó Senhor, quiseste assim. 265.
340. Oi? 340. 340. E tem a vitória que ela fala, força. Então, Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, ao partir do versículo 10,
onde nós paramos no versículo 9, ou 10, talvez também. Todos acharam? Versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida de quem? Vida de Jesus. Ele deu a vida por nós. Vocês notem bem que ele fala: nós éramos inimigos. Todo nasce neste mundo sendo inimigos de Deus, por natureza. Pode ser bom, pode crescer numa boa educação, fazer tudo de bom, seguir uma religião, mas se não for reconciliado com Deus, se torna inimigos de Deus. Aí ele fala: reconciliado com Deus pela morte de seu Filho. A morte de Jesus, ela é tudo para nós, para o mundo todo. Não teria como Deus salvar o homem do pecado sem condenar o pecado da humanidade em alguém. E Deus, vamos dizer assim, olhando do alto para baixo, não viu nenhum sequer que poderia morrer pelos outros. Nenhum sequer sem pecado. Aí Deus enviou o próprio Filho, saiu de lá de dentro de Deus, lá dos céus, veio nascer de uma crente, de uma cristã, entre todas. Até a Bíblia diz: bendita és tu entre as mulheres. Bendita, felizarda, feliz entre as mulheres cristãs de ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, homem. É a Maria. Pode falar Santa Maria, São João, Santa Isabel, todos cristãos. Não quer dizer que santo quer dizer separado. Ele é separado do mundo, separado do pecado. Então este versículo aqui demonstra o ponto fundamental sobre a salvação da alma do homem, que ainda não foi salvo, tem muito para ser salvo ainda. É fundamental para o homem ser salvo aceitar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Não é ter um crucifixo, não é carregar a cruz, não é ter uma religião, não é nada. É ter Cristo dentro do coração. Porque antes, nós vemos aqui, antes nós éramos perdidos, se eram inimigos, perdidos, inimigos de Deus, perdidos, eram estranhos de Deus, vivendo na escravidão das trevas, nas trevas do mal, enxergando, tem o sol, mas na visão espiritual está tudo andando para o escuro, vendo uma religião toda enfeitada, todo falando de Deus de uma maneira ou de outra, mas na escuridão Cristo não aparece. Não adianta nada estar olhando,
cantando, louvando, se Cristo está fora, não está dentro do coração, nas trevas sem Cristo. Mas, tem um mas, irmãos, pela sua misericórdia, Ele nos salvou desta escravidão sem luz e sem salvação. Porque a Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias, em capítulo 3, versículo 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são, plural, a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele fala assim: novas são cada manhã. 23. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor. No entanto, as misericórdias do Senhor, elas surgem como um raio de esperança no meio das trevas. Na escuridão na noite, de dia quase não vê. Na escuridão à noite, quando o tempo está fechado, aquela escuridão, a gente vê o raio assim, né? O raio. Então, quem bolou isso aqui, eu peguei dele e passei aqui no texto aqui. Então, olha, como um raio, as misericórdias do Senhor surgem como um raio de esperança, um raio de esperança para nós, as misericórdias do Senhor. Nós podemos ter a esperança do Senhor como se estivéssemos na escuridão. Nós estávamos na escuridão das trevas, do pecado, sem salvação, sem certeza de salvação. Montanel, sabe que eu enganei? Eu falei que eu vi passar assim. Então, obrigado. Então, agora, quando foi lá, abriu na escuridão, se não fosse um raio de esperança, eu achei uma esperança, eu achei uma saída dessa vida que eu estou levando, a escravidão de pecado que eu estou levando, perdido, sem certeza de salvação, sem certeza. Deu um raio de luz, um relâmpago, um raio de luz que iluminou. Tinha esperança, a misericórdia do Senhor. E aí por aí vem. Aí a gente abre o coração, ele entra, aí vem tudo isso que nós estamos sabendo, nós estamos seguindo, aí nós sabemos para onde que nós vamos, nós sabemos o caminho que nós vamos passando, seguindo, nós sabemos, tem bastante juízo já, como filho de Deus crescido, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, por isso. E também Ele fornece a base para a esperança da salvação. Ele que oferece a base. Onde a base é Cristo. Cristo crucificado, Cristo morto, ressuscitado da tumba. Mas ele fornece essa esperança da salvação nas misericórdias do Senhor que está em Cristo Jesus. É Ele que morreu na cruz, não foi o outro que morreu na cruz, não foi anjo, não foi Pedro, não foi Paulo, nem que morresse não salvaria. O anjo também, o anjo não tem pecado. Se pecado, ele é excluído. Porque o anjo, ele é criatura de Deus. Tem diferença do Filho de Deus. E todos nós sendo inimigos de Deus, nós somos criatura de Deus. Deus criou o homem. Agora, em Jesus Cristo, no momento que aceita Jesus Cristo, aí você passa a ser filho de Deus. Filhos adotivos. Deus Pai nos adotou em seu Filho, por meio de Jesus Cristo, porque nós aceitamos Ele. Aceitamos Ele como sendo o Senhor, como Salvador e como irmão mais velho. Ele. Aí se torna ainda mais importante, pois afirma a persistência da misericórdia divina em meio aos caos e
a ausência de Deus, no meio dos caos, das confusão, aquela confusão tudo que o mundo se encontra, na parte espiritual, pode ter ser uma ordem, por exemplo, na parte material, pode ter tudo ordenado. Pode ter uma casa tudo ordenada, pode ter tudo. Nossas vidas podem estar novo, ordenado, boa saúde, estando bem vestido, mas a vida espiritual pode estar um caos, uma confusão tremenda na vida, na mente da pessoa. Então nós precisamos que temos certeza do que nós estamos crendo. Saber bem que qualquer momento pode ser chamado. Os irmãos, você vai no médico, vai no centro de saúde, você vai passar no médico, você pega a senha. Então você está com a senha no médico. Você vai para uma fila no supermercado, no açougue, tem senha. Agora, e nós temos a senha, mas quem sabe, nós olhando na senha, nós sabemos, eu dou minha senha, por exemplo, na fila, número 15, então você vê que depois do 14, aí vem, você vem ouvindo, chega no 14, o 15, vai me avisa. Só que essa senha que nós temos, nós não sabemos o número da senha do outro, do irmão. Essa senha, Deus é que sabe. Quando chegar a senha, ontem chegou a senha de um, Deus chamou, vamos dizer assim. Agora cada um de nós tem uma senha. É uma fila que ninguém passa na frente do outro. Não tem como cortar a fila. Não tem médico que sabe essa senha. O médico faz a parte dele. Mas chegou o dia de Deus falar, vem para cá, ou vai sair, vai para outro lado. O corpo vai tudo para um lugar só. Vai mesmo, irmão, vai. E a gente pode capifar muito nisso, você desanima até. Quando nós desanimamos de uma coisa, né, desacreditamos, antes de acontecer, Deus já soube antes. Vai chegar a tal ponto, tal idade, fulano de tal, vai desanimar, ele não vai conseguir, ele não vai chegar até o final, a morte, ele vai fraquejar. Deus já sabe. Ele já permitiu ou não permitiu já no passado, antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o profeta Jeremias, ele reconhece o castigo de Deus sobre o seu povo. Ele reconhece que o povo merece. E Jeremias também era pecador, mas Jeremias era um homem de Deus. Então ele queria ensinar o povo, ensinando, olha, a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Creia nisso. E estamos pregando. Mas ainda assim se apega à esperança da sua misericórdia e compaixão e fidelidade. Mesmo assim, naquela confusão, no mundo que está, então, mesmo assim, nós temos a esperança, nós apegamos nessa esperança, nessa fé, que vale a pena, irmãos, vale a pena servir a Deus. Então, declara aqui que a razão pela qual o povo de Deus não foi e não será completamente consumido é por causa da misericórdia do Senhor. Nem já não foi e ainda é porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não quer dizer que esse consumido vai desaparecer na hora, não vai existir mais. Consumido quer dizer que esse consumido aí, ou lá, condenado, quer dizer, não vai ser condenado. Consumido é uma forma, consumiu, não tem vida, está condenado. É a misericórdia do Senhor que nos livra disso. Então, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Este versículo também, por sua vez, é a base para a renovação da esperança, para continuar sempre servindo ao Senhor. Levante de amanhã, vamos acompanhar o dia, a noite, dormiu a noite, desligou. Você dorme, você desligou. Essa noite eu desliguei que eu não vi chuva. Você morreu, desligou, dormiu.
Mas agora levanta de manhã, então, aí vamos renovar a nossa esperança, vamos orar a Deus, vou orar a Deus, vou pedir que Ele me abençoe, vou pedir que Ele abençoe a minha família, a nossa família. Irmãos, todos nós devemos pensar assim. É Ele, a pessoa e Deus. Você está orando alto, onde você está levando, ou no travesseiro antes de levantar. Vai levantar, dá um tempinho, leva pensamentos a Deus. Na hora de deitar, agradece pelo dia que nos deste, de ter livrado nós de coisas piores. Então, renovar a renovação da nossa esperança para continuar sempre servindo o Senhor. Não esquecer disso. Também demonstra aqui a grandiosidade da misericórdia de Deus, que não tem fim, em contraste com a nossa condição pecaminosa. Então, você olha para a misericórdia de Deus e olha para a nossa condição, vai ver que nós não somos nada. Nós não somos nada, nós somos pequenininhos, nós não aguentamos nada. Não aguenta nada uma cirurgia sem anestesia. Olha para ver só. Qualquer coisa reclama, dói. Resultado do pecado. Então, ele estabelece aqui uma relação correta essa relação é bem estruturada, irrefutável. Essa reconciliação com Deus através da morte de Cristo Jesus, ela é bem estruturada, não tem como. Deus não volta a palavra dele atrás. Salvou. Se não salvou, ou chegou perto, ou seguiu os tempos, mas não chegou a passar para um novo nascimento, é outra coisa. Ninguém perde a salvação. Ele pode pensar que está salvo e não está. É a diferença. E a segurança da salvação, ela é eterna. É uma coisa. Agora, perpétua, isso eu aprendi um dia o pastor falou, mas bastante tempo da pandemia. O pastor Gilberto falou, tem diferença na perpétua com a eterna. Aí eu comecei a pensar bem, nunca vi falar isso. Perpétua, não fala assim, tem um túmulo lá, perpétua. A terra ela é perpétua. Enquanto existir aqui, depois, mas nada não é eterna. Um dia vai acabar tudo isso. Então a salvação ela é eterna, não é perpétua, porque para todo sempre, ela tem um prazo. Então quer dizer que agora a salvação é eterna, a nossa vida é perpétua. Ela tem um tempo. Então, irmãos, aqui daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor da sua vida, porque ele está reconciliado, ele deixou de ser inimigo e agora passou a ser amigo de Deus. O Evangelho de João 3,15 disse assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, outra versão diz não morra, mas tenha a vida eterna. Então isso precisa ficar bem decor na vida, nas nossas mentes, para poder falar para as pessoas, nesse versículo. Então nesta passagem aqui, Jesus revela a necessidade de um novo nascimento. Primeiro ponto é um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se ele não nascer de novo, ele não vai poder entrar no reino milenário. Ou seja, com o corpo glorificado, ou seja, com o corpo natural. Se ele só for na última hora. Então, um novo nascimento para entrar no reino de Deus e declara o propósito da sua vinda ao mundo. A frase, todo aquele que nele crê, enfatiza a importância da fé em Jesus. A fé em Jesus. Será que todos os membros desta igreja estão com essa segurança, estão com essa esperança, com essa fé em Jesus mesmo? Crer não é
meramente um sentimento. Eu gosto do culto, eu gosto dos hinos. Não é coisa intelectual, sentimento intelectual, mas uma confiança total na dependência de Cristo Jesus. Depende dele tudo. Aí pode falar, eu sou filho de Deus. A promessa de não perecer, mas ter a vida eterna, aponta para a salvação da condenação eterna e a garantia de uma vida abundante, não uma vida miserável. Não é porque vai estar cheio de dinheiro. Muitos pensam, está cheio de dinheiro, está com muita saúde, tem saúde para vender saúde, tem muita, está perdendo gordura. Não é. É abundante na vida espiritual. Ele tem para poder falar. O que tem dentro sai da boca para fora, mostra na vida. É isso aí. E a garantia de uma vida abundante e eterna e comunhão com Deus. Ele está em comunhão com Deus. Se ele não tiver em comunhão com Deus, ele está em comunhão com alguém. Nunca ele está sozinho. Nunca. Ou ele está em comunhão com Deus, eu não estou em comunhão com ninguém. Tem o inimigo que está ali. O inimigo de Deus. O adversário de Deus. O traidor. Então, pois é uma reconciliação oferecida por Deus em Cristo Jesus, que vai além de qualquer conceito humano, vai além de qualquer conceito humano, pensamento humano, sabedoria humana. Não tem como explicar. A morte expiatória de Cristo, porém, não é meramente um ato simbólico, mas uma solução divina. Ela não tinha outra solução para salvar o homem para desse abismo sem fim, que é lá no lago de fogo, eterno, sem Deus, sem Cristo Jesus, no abismo. A reconciliação com Deus já foi alcançada pela morte sacrificial de Cristo. Essa reconciliação e salvação amparada, conquistada por Jesus. É Ele que conquistou, Ele que deu essa oportunidade para nós. Jesus, com aquele amor, com aquela humildade. Eles ofendiam ele, não devolvia a resposta. Ele não respondia mal para ninguém, tudo calado, para não dar brecha para Satanás. Ele não deu brecha nenhuma. Foi a vida perfeita. Fala lá em Pedro, lá, na sua boca nunca saiu, houve enganos, imagina. Só Jesus. Foi uma morte expiatória na cruz, onde ele levou o castigo pelo pecado da humanidade. A sua vida aponta para uma ressurreição e ascensão aos céus. Ele fez, garantindo a vitória, porque ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, ficou uns tempos e ascendeu subiu aos céus, garantindo a vitória sobre o pecado e a morte. Nós vamos morrer, mas só o corpo, a alma não morre. Ou ela vai estar viva, ciente, ela não morre e não dorme, não cochila. O corpo, sim, o corpo acabou. Quando está no velório, lá está a vesta, a roupa. A pessoa não está mais lá. Ela está em outro lugar. Ou está no paraíso, ou está fora do paraíso. E ele morreu oferecendo a vida eterna para quem crê nele. A graça gratuita e salvador de Deus. Uma graça gratuita, de graça. Se fosse pelas obras, então não era gratuito.
por Cristo na cruz. Serve como base, irmão, desta reconciliação com Ele. Nós temos que, não podemos esquecer, lembrar que nós fomos reconciliados com Cristo, com Deus, por Jesus Cristo. Ele é a mesma coisa, um intermediador que está no meio assim, de duas pessoas. Ele tem um que vai fazer, aconselhar um, ele vai fazer um jeito para fazer as pazes. E Jesus, ele deu a vida dele para isso, para fazer o homem fazer as pazes com Deus, né? Por isso, não atribuindo a qualquer mérito humano da nossa parte, não tem mérito nenhum, não tem bom, não tem criminoso, adúltero, tudo para Deus, tudo é criminoso que matou Jesus Cristo. A salvação em Cristo Jesus nos faz ter, irmãos, nos faz ter uma relação correta com Deus, mesmo com todas as falhas que nós temos, mas a Cristo em nós, Ele faz nós temos uma relação correta com Deus. Nós confessamos nossos pecados sempre, que nós estamos numa relação, não estamos em inimizade, estamos em amizade com Deus. Esta é uma salvação segura. Se fosse pelas obras, não era segura. Nunca foi, nunca é, nunca será. Baseada na obra consumada de Cristo na cruz, Cristo Jesus. Que está assegurada pela fé e selada pelo Espírito Santo. Tem essa, foi carimbado, selado. Ele comprou as nossas almas e selou. É uma parcela adiantada que Ele deu, que Ele vem buscar mais tarde. Nós somos dele, propriedade dele. Embora as boas obras sejam fruto da fé e demonstração da transformação eterna e externa. Então, quer dizer que as boas obras que nós fazemos, ela mostra a transformação. Primeiro, interna, é lá dentro. Transformação tem que transformar de dentro para fora. E depois externa, que os outros vêem. E o cristão, ele é muito observado pela vida, pelo que ele fala, tudo. Então é isso. Então, a segurança da salvação não significa uma vida sem provações. Não é porque nós estamos garantidos a nossa salvação, nós estamos livres de provações, nós estamos livres de sofrimento, nós não estamos livres de acontecer qualquer coisa. Pode acontecer, não acontece se Deus não permitir. Se ele acontecer, os irmãos, fica ciente, Deus permitiu. Agora, se é da vontade dele, nós não sabemos. Nós podemos ter uma pala ideia pelo que nós estamos fazendo, aí sim. Mas a certeza da presença e do cuidado de Deus, mesmo em meio de dificuldade, nós temos. Nós temos certeza que Ele tem um cuidado especial de nós, de cada filho. Imagina só se Deus não cuidasse de nós. Mesma coisa de uma reis, um animal nas trevas, no meio do mato ali, sem ninguém, sem dono, sem ninguém zelar. Como é que não vira? Então, ainda no versículo 10 aqui, porque se nós sendo inimigos, fomos passados, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A única maneira pela qual poderíamos ser reconciliados com Deus, a única maneira, a única hipótese, não tem como pensar diferente, de ser reconciliado com Deus, feito as pazes com Deus, seria por Jesus Cristo, por Ele ter morrido na cruz por nós, na nossa parte de aceitar Ele. Temos a nossa parte de fazer, de crer e aceitar Ele. O que Ele fez por nós na cruz, para nos livrar.
foi o seu derramamento de sangue. Ele derramou, teve um preço. Derramar o sangue na cruz, sangue inocente. Ele sabendo, ele viu na ceia, Jesus já sabia que o cálice que ele ia passar não era fácil. Vocês imaginam só, pregar aquele escravo nas mãos, deve dar uns 18 centímetros, esse escravo aí eu lembro que não fazia pregar dobradiça no ripão da mangueira, na porteira, é aquele escravo lá, bate com marreta. Agora você imagina isso, nas mãos de Jesus e dos pés. Não é prego em prego, não, que seja pregão, seja lá o que for, né? Quem é que aguenta? Ele fez isso. Foi dura. Não foi fácil. A gente parar para pensar, não é fácil. Irmãos, dando a sua vida na cruz, no Calvário, para nos resgatar da perdição eterna. E nós somos pouquinho gratos, irmãos. Eu devia ser mais grato por ele, serviram ele, sofrer um pouco por ele também. Sofrer ingratidão, não é porque o sofrimento vai nos salvar. O que possa acontecer ter mais galardão, mais recompensa. É isso. É uma peça fundamental no argumento de Paulo aqui sobre a justificação pela fé, incluindo a paz com Deus e a esperança da glória de Deus em Cristo Jesus. Essa paz, irmãos, para você falar paz, tem que ter paz. Eu tenho paz com Deus. Não é um hábito de falar paz do Senhor, paz do Senhor. Se torna coisa monótona e vão, aí se torna pecado. Fala com sinceridade, fala pensando nele. Eu estou na paz, você está em paz? Eu tenho a paz de Cristo, a paz da salvação. Tenho certeza para poder passar essa paz quando você aceita Jesus, que você vai ter a mesma paz que nós temos. Então, Paulo enfatiza também aqui o poder da reconciliação com Deus através da morte de Cristo e ainda a certeza da salvação eterna através da sua morte na cruz. A certeza, certeza, não é dúvida. Tudo nós podemos ter dúvida, mas disso não. Senão vamos chamar Jesus de mentiroso, chamar Deus de mentiroso, chamar a Bíblia. Ela diz, quem crê nele tem a vida eterna. Como que nós vamos interpretar isso de outra maneira? Não. A netinha sua ali, para no portão lá. Então, irmãos, Paulo faz-nos a lembrar da nossa vida como era antes. Aí eu pensava que era a minha história. Então Paulo faz nós recordar, a lembrar de nossa vida como nós era antes. Nós temos que recordar, não com saudade. Não com saudade. Esse dia me fizeram um elogio tão grande, mas sobre o tempo que eu era do mundo. Começou a me elogiar, porque eu conheço do passado como que eu tocava bem sanfona. Começou a pensar bem, sentiu saudade de ver tudo. Hoje eu tocando os hinos, ele escuta eu tocar os hinos, mas só que eu toco no teclado, mas na sanfona também, treinei bastante. Mãe, vou treinar ainda em casa. Mas pense bem, eu não posso, se eu for pensar, mesmo aquele tempo ser um tempo melhor do que hoje, ainda bem, nós não podemos sentir desejo de voltar naquela vida. Aquela vida já passou aquela vida. Então, antes de vir com Deus, para Deus, e a nossa vida agora presente, como é que está a nossa vida presente? De filhos adotados, salvo por Jesus Cristo. Versículo 11, qual é que passa toda hora aqui? E não somente isto, olha, tem mais. É a mesma coisa que a pessoa serviu um almoço, assim, uma refeição bem bacana, tudo. E não somente, olha, tem mais. E não somente isto,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Agora nós vamos nos gloriar em Deus, não gloriar em nós mesmos. Nós não somos nada. Nós somos, o apóstolo Paulo, somos como um verme. Nós somos miseráveis, homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O capítulo 7, último versículo, que o apóstolo Paulo disse, o versículo 24 para 25, miserável. Não parece que o apóstolo Paulo lá está dando um grito desesperado? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Ninguém, só Jesus Cristo. É Ele que nos livra do corpo desta morte. Os irmãos, é um ponto crucial na argumentação de Paulo aqui, sobre a justificação pela fé. Temos paz com o Senhor Jesus. Ele nos deu essa paz. Nós temos essa paz, embora com sofrimento. Por isso que nós devemos reunir, irmãos. Quanto que se fosse bom se essa igreja fosse que nem ela antes, tudo reunia, não se vai. E passa que todas as igrejas, quase que a gente vê, a igreja batista tem reclamação. A turma está afastando, está pegada, está com dificuldade. Então nós devemos gloriar por ter reconciliado com Deus, gloriar, louvar, cantar isto. Por Jesus Cristo, já não somos mais inimigos, já temos paz com Deus. Você note bem, quando uma pessoa está em inimizade, é difícil. Aí quando faz a paz, não é a vida, não é no melhor, não é outra. Então neste versículo aqui, Paulo revela a profunda alegria e gratidão que os crentes têm em Jesus, têm em Deus por Jesus, Ele falando e nós também, uma profunda alegria. E a gente também ainda não parece, não deve cantar com alegria. Olha no Evangelho de João 17, João 14, 17, vamos parar aqui, outro dia continua. Quando Jesus disse assim, deixo-vos a paz. Está despedido, hein? A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Depois falou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não precisa ficar com temor, temorize. Então ele falou, deixa a minha paz. Pronto, o que é isso? Deixa a paz, a minha paz, a salvação. Vocês estão livres da sentença eterna, do castigo eterno, estão livres. Regozijam, cantem, faz o que puder, salmodia, toca harpa, toca violão, toca viola, toca sanfona, toca piano, para louvar ao Senhor com alegria. Ele falou, mas a minha paz mudou, mas não como o mundo vou lá dar. Não é essa paz do mundo, a paz do mundo é passageira e ela não dá essa paz não. Aí ele fala, não se turbe o vosso coração. Através de Cristo, Senhor, temos essa paz, essa reconciliação com Deus, uma proteção especial. Amém? Então que Deus abençoe a todos, falta 3 minutos e vamos louvar o Senhor. E vamos dormir, porque Deus nos deu uma boa noite de sono e descanso para todos nós. Amém? Como é que é, irmão Antônio? E que sexta-feira estamos aqui de novo, porque a vez que empregar, né? Irmão Daniel. Vamos tocando para frente. Eu já abri um dia passando 20 minutos. Eu sabia.
página 121. Os irmãos, quem sentiu o desejo de orar por despedida, ora. Senhor, nós damos graças por tudo que tem nos permitido para o dia de hoje e principalmente por esse culto, essa hora de sorvete, na sua casa. Que o Senhor nos abençoe, que na nossa vida nós nos preocupamos em falar da sua bondade, da sua graça, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele amou o seu sangue para nos dar a redenção, como diz o hino. Que o dia de amanhã nosso possa ser um dia abençoado, que o Senhor possa nos proteger desse mundo mal,
Que a nossa preocupação seja, né, ser luz e glorificar o nome de Jesus a cada ato. Abençoe, né, sua igreja aqui, não só hoje, mas no futuro, as igrejas que pregam a tua palavra. Que o Senhor fortaleça a cada líder, a cada pastor. Que o Senhor levante, né, mais líderes com coragem para comandar as igrejas, pregar a tua palavra como é. Abençoe, pastor, né, sua família toda, assim como a nossa família também. Essas crianças que vêm, né, nos visitar, que eu posso estar abençoando a cada um. E agradecemos, né, de uma forma muito especial pela salvação que temos em Jesus Cristo, pela sua morte na cruz. Tudo isso nós agradecemos no nome dele. Amém. Amém. Obrigado.